Amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Amém? Diz assim, 6:4-6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais este dia. Queremos te agradecer por mais esta manhã, pedir que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações, trazendo a tua verdade, e que a gente possa ser confrontado com essa verdade, Jesus. Que a gente possa crescer cada dia mais no Senhor, em graça, em misericórdia, em conhecimento e em práticas também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, aqui a gente vai ver Jesus falando, dando esse exemplo aqui, quase no final ali do Sermão do Monte, que foi um dos sermões mais completos, assim, mais conhecidos, né, de Jesus. E ele, vamos dizer assim, encerra, né, esse sermão confrontando as pessoas que estavam ouvindo. Ele, aqui, mais uma vez, né? Eu vou lembrar a gente aqui. Jesus estava falando para os seus seguidores. Jesus estava falando para as pessoas que queriam ouvi-lo. Jesus não estava pregando numa praça onde ninguém conhecia ele. Jesus, ele para num monte e as pessoas sentam para ouvir. Então ele estava falando com pessoas que conheciam, que queriam, né? É a mesma coisa com a gente aqui, né? Jesus está falando com a gente que já conhece a ele, né? Ele está fazendo um alerta para a gente que já conhece ele. E eu fiquei pensando um pouco nessa palavra, assim, né? Essa semana, eu não me lembro exatamente como, nem quando, assim, mas me veio essa passagem aqui do prudente, do insensato, né? Dos construtores. E eu só anotei, assim, 2 linhas, assim, né, sobre isso, e deixei assim. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, puxa, Senhor, mas eu vou falar de novo disso. Faz 4 semanas que eu falo a mesma coisa, só com passagem diferente, né? Eu fiquei pensando, eu até falei assim, não, peraí, deixa eu procurar outra coisa. Mas, sabe, no final eu entendi assim, falei, cara, primeiro, é pra mim. Sabe? Assim, Deus está falando comigo, entende? Assim, a palavra vem pra mim, né? Não, Jesus, é verdade, é pra mim, assim, eu preciso mais, assim, eu preciso entender mais, eu preciso, sabe, assim, cada dia mais. Então, amém, se é isso, vambora, sabe, é pra nós, entende? Então, assim, se é pra mim, é pra nós, né? E ele usa uma parábola aqui tão simples, assim, só que é tão grandiosa. Resumindo muito aqui, né, são 2 casas, 2 fundamentos e uma mesma tempestade. É isso. A história é essa. 2 casas, uma tempestade e 2 finais diferentes, né? Aqui no versículo 46 a gente leu lá, né? Diz: Senhor, Senhor, me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo. Se a gente pensar bem, a gente chama Jesus quando a gente está louvando. A gente chama Jesus quando, sei lá, a gente tem ouve alguma notícia rápida, a gente fala, Jesus. A gente chama Jesus tantas vezes, assim, né? É exatamente o que ele está dizendo aqui. Chama, Senhor, Senhor, chama.
Mas e aí? A gente tem falado muito disso, né? A nossa vida cristã, ela não pode ser só uma declaração de boca, de lábio. Ela precisa ser uma submissão de vida, né? Eu preciso chamá-lo de Senhor e me submeter a este senhorio. Entende o que eu quero dizer? Se eu estou chamando ele de Senhor, eu tenho que entender que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, que Ele é o meu tudo, né? Porque se eu chamo Ele de Senhor e Ele não cumpre o que Ele me pede, Ele não é o meu Senhor. E a gente tem acho que um bom exemplo, tem diversos exemplos na Bíblia, mas um ótimo exemplo que a gente pode falar aqui, eu vou trazer alguns versículos que ele falou, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi gerado, ele cresceu em um ambiente religioso. A gente pode dizer que ele cresceu dentro da igreja. Ele conhecia as leis de Moisés, ele conhecia os ritos, ele era muito novo e ele já, assim, era um excepcional conhecedor de tudo, da religião judaica, né? Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, ele mesmo vai falar assim, que ele coloca tudo que ele é e tudo que ele sabe, ele classifica isso como esterco. Esterco é cocô. Assim, sabe tudo isso aqui que eu sou, tudo isso que eu sei, tudo isso que eu aprendi até hoje, é lixo. Eu jogo tudo isso fora em conhecimento, assim, em detrimento a Jesus Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui, e esse é o cuidado que eu acho que é o enfoque dessa manhã nossa aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com a religião. De novo, né, aqui, mais uma vez aqui, não tem nenhum novato na fé aqui. Tem nenhum novato na fé. Mais novo na fé aqui é a Sofia, que já nasceu crente já. Então já não é mais nova na fé. Mas a religião pode nos levar a um lugar longe de Jesus, né? O conhecer e não me submeter pode me levar a um lugar longe de Jesus, longe de Deus. De novo, eu vou entrar em exemplo de Paulo aqui, mas para lembrar a história dele. O que Paulo fazia? Paulo, ele perseguia os cristãos, os seguidores de Jesus, porque ele achava que isso era correto. Ele matava, ele mandava matar. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Se tem alguém assim, entende que estava vivendo uma vida que ele achava que estava certo, mas estava toda torta, era Paulo. Dentro da igreja, seguindo a Deus. Mas o que muda na vida de Paulo? O encontro verdadeiro com Jesus. Isso mudou tudo, sabe? E de novo, isso é o que vai mudar a nossa vida. Aquele encontro assim que é uau, de cair, sabe, no chão, prostrado, e falar, eu não posso mais seguir do jeito que eu estou. Romanos 1,5 vai dizer assim, Paulo dizendo, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo que a obediência, para que a obediência que vem pela fé. Ele está dizendo o seguinte, olha, fé e obediência precisam caminhar juntos. Voltando lá para Lucas, no versículo 47 e 48, pedacinhos lá. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Aí a primeira parte do 48 é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, lançou alicerces na rocha. Jesus vai destacar 3 coisas. Primeiro ele fala o seguinte, é o homem, né? Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica.
Né? E o próximo passo que ele diz é: cava fundo. Cavar fundo, assim. Ir muito longe, ir muito profundo, né? Eu lembro que quando eu estava construindo, o pessoal estava construindo um chalezinho lá em Mariporã, eu lembro que bem onde eu escolhi para colocar a casa, bem no centro, o cara cavou um pouquinho, de repente o cara me acha uma pedra assim, devia ter uns 2 metros por 2 metros, assim, a pedra, mais uns 2 de altura. Cara, eles demoraram uns 4 dias para quebrar essa pedra, trabalhando assim 14 horas por dia, quebrando pedra. Trabalho assim, absurdo, sabe assim, negócio... E qual que é o ponto aqui, só para vocês entenderem a ilustração? Cavar até a rocha dá trabalho. Cavar, ir profundo, é trabalhoso, cansa. Sabe assim, o que eu quero dizer não é facinho. Não, eu vou ter que levar minha carne a um esgotamento. Eu vou ter que levar minha vontade a um esgotamento. Não é simplesmente, não, tá bom aqui. Não, eu preciso cavar mais fundo. Eu preciso ir mais profundo. Eu preciso ir mais. Então assim, eu vou ter que levar o meu corpo, a minha carne, entenda um paralelo, né? A minha vontade a um esgotamento. Você acha que aqueles caras queriam quebrar aquela pedra? Eu duvido. Se eu desse a opção, eles queriam jogar uma terra em cima e segue a vida. Mas eles precisavam cavar. Para quê? Para fazer um fundamento. Para que aquela casa tivesse fundamento. Para que ela não tivesse solta ali em cima da terra. É a mesma coisa com a gente. Colossenses 2, 6 e 7. Paulo também dizendo, né? Eu separei tudo que Paulo disse aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha só o que ele fala: enraizados e edificados nele. Quer dizer, sua raiz desce e aí você edifica em cima dessa raiz. Firmados na fé, olha de novo, firmados como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gente pode dizer aqui, sem dúvida nenhuma de errar, que Paulo só conseguiu viver o que ele viveu porque ele cavou fundo. De novo, se teve alguém que passou uns bons bocados, foi Paulo, depois de se converter ao cristianismo. Foi açoitado, foi preso, foi lançado ao mar, foi picado por serpente, passou por poucas e boas. E tudo isso ele fala, cara, isso não é nada. Entende assim, a gente... Eu vou continuar para a gente chegar lá, mas... 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo dizendo também: de todos os lados nós somos pressionados. E aí ele diz: mas não desanimamos. Ficamos perplexos, lembra da música lá do louvor, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De novo, Paulo está dizendo o seguinte: olha, pode acontecer tudo, mas se a gente estiver enraizado, se a gente estiver firme, se a gente estiver em Cristo, cara, nada vai nos abalar, nada vai tirar a gente dessa posição. Então, o que a gente aprende aqui é: a casa permaneceu ali durante a tempestade, porque o fundamento era sólido, sabe? E aí a gente continua, né? Lucas 6:49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando o rio deu contra ela, imediatamente caiu, e foi grande a sua queda. E uma coisa que me chamou a atenção dessa vez que eu li foi o seguinte: a casa foi edificada. Sabe o que significa isso? Que a casa estava lá bonitona,
aparente. Ela pode ser até mais bonita que a casa que tem fundamento. E enquanto está tudo bem, a casa estava de pé. Isso é religião. A religiosidade é isso. Eu pareço crente. Eu pareço que confio. Eu pareço que tenho fé em Jesus. Mas sabe quando que a gente vai colocar em prova isso? Quando vem a tempestade. Ó, quando vem a tempestade. A mesma tempestade vai passar pelas duas casas. A casa que tem fundamento pode ser uma casa tão simplesinha, de um cômodozinho, sabe? Sem reboco. Mas se ela tiver um fundamento, ela continua firme. A mansão pode estar lá, linda, maravilhosa, toda cheia de mármore travertino para todo lado, e não sei o que, e mármore lá, tudo lindo e maravilhoso. Mas se a mesma tempestade passar, e esse fundamento não existir, é aí que ela capota. Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses 2:8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Traduzindo aqui o que ele estava dizendo, cuidado, porque dependendo da vida que você leva, aquilo que você escuta pode formar em você algo superficial, algo que está fundamentado em tradições, em costumes, mas não em Cristo. De novo, a religião leva a gente a isso. A gente tem um costume. Qual que é o nosso costume? Não, a gente não fala palavrão, a gente não peca, a gente se reúne, a gente ouve louvor. Essa é uma tradição, esse é um costume. Só que se for só isso por isso, são tradições quase humanas já. Por quê? O mundo sabe que esse mundo está perdido. Então é melhor eu criar o meu filho dentro de um bar ou criar o meu filho dentro da igreja? Acho que não precisa ser crente para saber que é dentro da igreja, né? Com base em Jesus. É isso. O mundo sabe aí fora. Só que não basta isso. Porque isso é só uma tradição. Isso são só princípios elementares. Olha só o que Paulo está falando aqui. Isso é elementar, isso é básico. Mas tudo isso, se não for fundamentado na pessoa de Cristo, não vale para nada. O que Paulo, que Jesus está dizendo aqui para nós é: não adianta ser crente. Crente, o diabo é crente. Se a gente não for lá. Paulo de novo escreve, Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Quando não é o Espírito que governa, a carne vai reinar. A nossa vontade vai reinar. O nosso desejo vai reinar. Então é muito mais fácil eu cumprir o desejo da minha carne do que cumprir o desejo do que Cristo quer para mim. E a gente pode continuar vivendo de uma forma muito superficial. Jesus tem me incomodado muito nisso, sabe? De buscar e de querer cada vez mais Ele. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer outras coisas. Longe de mim isso, entende? Não é isso não. Mas eu estou dizendo que se a gente continua buscando qualquer outra coisa
mais do que a Ele, tem alguma coisa errada. Entende? Se eu ainda continuo, sei lá, não me importando muito em ler, em orar, cara, tem alguma raiz ainda que precisa ser arrancada e plantada a coisa certa. E aí, de novo, eu tô falando de mim, gente. A palavra veio pra mim, sabe? E eu, de verdade, assim, sondei o meu coração até hoje pela manhã aqui, pedindo perdão para Jesus, falando: Jesus, me perdoa, porque a minha vontade ainda está reinando em tanta área na minha vida, sabe? De coisas que eu sei que eu podia fazer mais ou melhor, que eu podia me empenhar, não para mim, mas para Ele, sabe? Porque eu não ganho nada, assim, Ele não ganha nada, quem ganha sou eu, entende? Entende o que eu quero dizer? Assim, se eu me empenhar mais, se eu conhecer mais, se eu for mais cheio de Deus, quem vai ganhar sou eu. É a minha família que vai ganhar, sabe? Não, Ele já fez, ele já é vencedor. Agora Ele espera que a gente também seja isso. Então, tão simples quanto isso, de verdade, tão simples quanto isso é a palavra de hoje. Mais uma vez, sondemos o nosso coração, para que a gente não esteja mais um dia ouvindo somente mais uma palavra e nada mudando na nossa vida real, sabe? Quanto mais rápido a gente entender, cara, mais a gente vai viver algo novo com Cristo. Algo talvez que a gente nem sabia, nem conhecia. Talvez a gente nunca viveu. Talvez aquele, voltar ao primeiro amor, sim, a gente precisa voltar, mas talvez seja muito mais do que isso. Sabe, talvez seja realmente conhecer quem é o nosso amado. Sabe, e assim, eu não sei se vocês vão ter isso na mente de vocês, mas tentem recordar tudo que a gente vem falando esse ano inteiro, assim. Cara, tudo é baseado nisso. Tudo se resume a isso, assim, tudo. Acho que a gente pegar todos os cultos do ano, fizesse um culto só, era esse, assim, se resume a isso aqui, sabe? Viver Cristo, querer Cristo, praticar Cristo, sabe? Fugir da religião só por... O que eu digo religião, gente, entenda isso. Religião é parecer crente. Religião é se vestir como crente. Religião é mostrar que é crente. Não, isso tudo, gente, é furada. Eu preciso ser Cristo em mim, sabe? Cristo tem que ser tudo em mim. E ponto. Eu li ou ouvi isso em algum lugar, eu não lembro agora, então não posso dar o devido crédito. Mas eu vi uma pessoa falando, eu li em algum lugar, falou assim: cara, eu acho que entendam isso, né? Um grande problema foi chamar os cristãos de cristãos. Porque a Bíblia mesmo não tem, assim, é muito pouco. O que a Bíblia fala é discípulo, não é cristão. Entende? Então a gente já acostumou a ser cristão e a gente não sabe o que é ser cristão. E talvez a palavra cristão não remete à nossa mente moderna o que é realmente ser um seguidor de Cristo, um discípulo, um aprendiz, um aluno de Jesus, né? Talvez nem a palavra aluno hoje fale tanto, porque o aluno hoje não quer ser igual ao professor. O aluno hoje só quer aprender o que o professor fala. Ele não precisa ser igual. Nem é isso. Discípulo é olhar para o mestre e falar: cara, esse mestre é tão bom que eu preciso ser igual a ele. Eu preciso andar, sabe, fazer o que esse cara faz, pisar onde ele pisa, falar o que ele fala, é muito diferente. E a gente talvez remeta esse cristão, esse discípulo, esse aluno a algo muito superficial. E o que Jesus tem, sabe, falado com tanto ênfase para nós aqui, e de novo, para nós aqui, olha isso, gente, de novo, para nós aqui, ó, é que a gente aqui precisa ser mais parecido com Ele, estar enraizado com Ele, sabe? A nossa vida, que vida que tem que mudar? É a nossa vida pública? É a nossa vida oculta que precisa ser transformada cada dia mais. É a vida que vocês não vão ver eu viver. Não é a vida do nosso almoço depois do culto, não é a nossa vida passeando no cinema, no shopping, não é a nossa vida no culto. É
é a sua vida com Cristo, é a minha vida com Cristo. Talvez não é nem a minha vida com Cristo junto com a Sabrina, é a minha vida com Cristo, e ponto final. É isso que é o fundamento. Entende? Jesus quer fundamentar a tua vida. Jesus quer criar uma raiz que não vai mais te tirar. Jesus quer te criar uma raiz que é com você e com Ele, entende? Que isso não vai ser abalada por ninguém, por qualquer comentário, por qualquer coisa. Não, você vai ter convicção dentro de você quem é Jesus. Isso vai bastar para qualquer coisa. E de novo, entendam isso, não importa o que nós somos, quanto tempo nós temos e que idade nós temos. Jesus quer com cada um de nós um pouquinho mais. E Jesus ele vai encerrar ali, né? Esse ensino todo, o Sermão da Montanha, como eu disse, e essa parábola, ele é um convite verdadeiro para esses discípulos e para nós, para a gente se avaliar e para falar assim, cara, tá bom, você ouviu tudo isso, agora eu vou transformar para nós aqui, né? Tá bom, gente, a gente está quase 1 ano ouvindo isso, e agora? Entende? É isso assim, o que Jesus está nos convidando olha, tá bom, depois de tudo isso aqui, como está a nossa casa? Como está a nossa vida? Ele não quer mais que a gente viva por uma aparência externa, sabe? Mas Ele quer que a gente tenha fundamento. Outra coisa que a gente pode ter certeza também é que a tempestade ela vai descer para todas as casas. Entende? A tormenta vai vir para todas as casas. Só o resultado disso que vai ser diferente para algumas outras, uma casa ou para outra casa. Paulo, como não foi o nosso exemplo aqui, né? Ele construiu a vida dele, sem dúvida nenhuma, baseada em Cristo. E é por isso que no fim da vida dele lá, ele vai escrever para Timóteo, em 2 Timóteo 4:7, vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo sabia, cara. Assim, ele falou, cara, estou terminando aqui, mas ele sabia que tinha um monte de problema, ele sabia que tinha um monte de coisa, mas ele falou assim, cara, puxa vida, eu consegui, cheguei até aqui. Olha para trás, olha o que aconteceu, olha tudo o que aconteceu. Eu cheguei até aqui, eu guardei a fé. Sabe, ele praticou. Ele pôde olhar para trás de novo, presos lá, e falou assim, eu guardei a fé. Eu continuei com Cristo. Por mais que tenha passado tormentas, eu guardei a fé. E esse é o convite para a gente hoje, essa manhã aqui. Nós temos praticado aquilo que a gente tem ouvido. E a gente pode ter certeza que a gente pode ter segurança nas pessoas, nas amizades, no marido, na esposa, mas a única segurança real que a gente tem é Jesus. O resto todo mundo falha, o resto todo mundo erra, o resto todo mundo decepciona, porque a gente peca e a gente não é perfeito, sabe? É isso sim. Os nossos pais erram, eles podem ter errado com a gente, podem ter decepcionado a gente. Os nossos filhos erram e vão continuar errando, vão nos decepcionar em muitas coisas. A vida é assim. Só que se a gente estiver firmado em Jesus, Ele vai ser a resposta para tudo isso. E a gente pode balançar, será, sabe? Mas a gente vai continuar firme. Então feche seus olhos por um instante. Nesse momento aí,
De novo, som do teu coração aí. Sabe, se você, assim como eu, acha que precisa cavar um pouquinho mais fundo, comece pedindo perdão para Jesus. Fala: Jesus, me perdoa, porque eu achei que até onde eu estava aqui estava bom, mas eu quero ir mais fundo, mais profundo. Jesus, Pai, muito obrigado, Jesus. Muito, 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 muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua paciência conosco. Muito obrigado porque o Senhor continua falando. Muito obrigado porque o teu amor é maravilhoso. Muito obrigado porque a tua correção, ela é suave, Jesus. Ela é certeira. E eu peço perdão, Jesus, pela minha vida. Junto com meus irmãos aqui, nós queremos pedir perdão para o Senhor por vivermos talvez muitas áreas de nossa vida rasas, aparentes. Queremos te pedir perdão, Jesus, porque colocamos a nossa vontade, colocamos, outras coisas aí à frente. E eu peço que o Senhor possa muito mais do que nos ajudar, nos ensinar, Pai. Porque eu já vi, pelo menos, que sozinho eu não consigo. Eu não sei. Eu preciso 100% do Senhor na minha vida, Pai. Eu preciso inteiramente do Senhor me guiando, Pai. Me ajudando a cavar, ir mais fundo e mais profundo, Jesus. Então, por favor, da mesma maneira que eu anseio e desejo isso para mim, Pai, eu também anseio e desejo isso para os meus irmãos aqui, Jesus. E eu peço que o Senhor possa entrar em cada vida aqui, que o Senhor possa fortalecer, Pai. Pai, tirar toda a base quebrada, sabe, toda a estrutura, todo o fundamento que não deve ser fundado em sentimentos, em pessoas ou em coisas, Pai. Arranca isso de nós, Pai. E que o nosso fundamento seja inteiramente no Senhor. Nos perdoe, Pai, por colocar coisas e pessoas no lugar do Senhor, Papai. Nos perdoa, Jesus. Queremos te conhecer mais, queremos ter mais o Senhor, queremos viver mais o Senhor, queremos amar mais o Senhor, queremos desejar mais o Senhor, Pai. Desperta isso verdadeiramente, Jesus. Que isso se torne real a cada segundo, milésimo de segundo em nossas vidas, Papai. E nós te amamos e nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, Jesus. Que ela é constrangedora. Senhor, o teu amor é constrangedor, Pai. O teu amor é constrangedor. Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, amém.